Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor venha me usar pela sua misericórdia, opera em cada ouvinte, em cada vida, Senhor, de uma forma individual, que o Senhor venha destapar os ouvidos espirituais, Senhor, para que essa pessoa venha entender a tua vontade, o seu querer. Não sei o que vai ser ministrado, Senhor, me usa, Espírito Santo de Deus. Me usa de uma forma única, Pai, como o Senhor tem feito aqui em cada ministração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Colossenses capítulo 2, tá? Foi feito aqui uma oração, abri Colossenses 2 em uma Bíblia e na outra Bíblia, quando eu vi, também estava marcado Colossenses 2. Então foi uma testificação do Espírito Santo. Não estou sabendo que vai ser ministrado, não tenho tema, não tenho título para essa pregação. Isso vai acontecer depois, tá? Da palavra ser pregada. Então a pregação tanto vai ser para vocês quanto para mim, porque é uma pregação surpresa. Não tenho ideia nem o que vai ser falado e que direção essa pregação vai, tá bom? Então vamos ler aí, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar aqui. Tá, fala assim, ó. Pois quero que saibam quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Paulo falando para os colossenses, né? Que ele gostaria, né? Que a cidade de Colossos, que as pessoas, os colossenses, soubessem o quanto ele estava trabalhando, né? Por aquelas pessoas, né? E pelos que moravam em Laodiceia. E por muitos outros que não conheciam ele pessoalmente, até das pessoas, igual no caso nosso aqui, né? Eu tô pregando, tô evangelizando, mas eu não sei quem tá do outro lado aí me ouvindo. E eu tenho orado pelos ouvintes aqui como nunca dessa ministração, né? Então, não importa em que lugar do Brasil, né? Em que lugar vai ecoar essa gravação. Mas o Espírito Santo de Deus vai receber uma oração que eu estou fazendo pelos ouvintes da pregação, né? Muitas vezes ela não está no meu contato, ela não está lá no canal, não importa. A oração tem para cada pessoa que está ouvindo, e eu creio nessa oração, que é uma oração fervorosa, são 6 orações por dia, pelas almas que estão ouvindo a pregação. Eu peço a Deus para visitar, eu peço a Deus para destapar os ouvidos dessa pessoa, para ela entender, né, a ministração e várias outras situações, né, que é apresentada aqui, que é pelas almas dos contatos e pela alma do canal, né, e pelas pessoas do caderninho de intercessão. Enfim, ele tá falando, né, que muitas pessoas aqui nem o conheciam pessoalmente, né? Muitas vezes só por carta ou por ouvir falar, enfim, e ele orava por essas pessoas. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. E isso que está sendo ministrado aqui é um segredo de Deus. Não é qualquer um que vai ler a palavra, vai ler a Bíblia e vai conseguir, muitas vezes, ministrar igual eu estou fazendo aqui. Porque assim Deus quer me usar, né? De uma forma única, igual eu falei na oração, que nem eu sei o que vai ser falado. Vocês acham que é fácil sentar aqui e falar, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo? E Deus fala, deixa que eu vou falar. Abre tua boca que eu encho. Deixa que eu falo. Não é fácil, gente. Não é fácil. A perna treme, você começa a suar, você fala, gente, o que eu faço? Né? Então Deus quer mostrar para mim e para vocês que é Ele que usa o pregador. Não tem esse negócio de ficar fazendo muita pauta, muita, sabe? Buscando estudar muito, ler muito. Olha, eu vou ser sincera para vocês. Eu não gosto de ler. Não gosto de ler. Esse é um segredo que eu não gostaria de revelar. Não gosto de ler. O máximo que eu consigo fazer é ouvir. Ler, eu não leio. Então, a Bíblia sim, né? Que a gente tem que chicotear a carne, tem que ler a palavra, porque a gente está se enchendo do próprio Deus, é diferente.
Mas comprar livro, encher minha estante de livro, não faço isso. E ainda aconselho vocês não fazerem. Porque ninguém pode ensinar Cristo para vocês. Cristo, ele mesmo se apresenta, ele mesmo mostra quem ele é a partir da hora que você faz tempo para ler a palavra, né? Então, eu deixo bem claro, por isso que o Paulo, ele deixa bem claro, fala aqui, né? Vou até repetir para vocês lembrarem, né? No finalzinho do versículo 2 de Colossenses 2, ó. Eu trabalho para que o coração dele se encha de coragem, né? No caso, ele trabalha, ele prega, ele ora, ó, e eles sejam unidos em amor. Então, né, para ter um coração intrépido, corajoso, né? Que no caso, até sentar aqui nessa escrivaninha, eu preciso de coragem. Que não é qualquer um que senta aqui. Se Deus fala, você não vai estudar nada, você não vai ler nada, você simplesmente abre a boca e eu vou falar. Não é, tem que ter intrepidez. Porque você tem que ter uma segurança 100% no Senhor Jesus, não no homem. Então, quando o Paulo fala aqui que ele trabalhava, né, para que essas pessoas se enchessem de intrepidez, de coragem, né, e para estar unido em quê? Em amor com o Senhor Jesus. Então, isso é fundamental, tá? Isso aqui. O amor, lembra que eu falei para vocês lá, né, que nós lemos que os 2 mandamentos mais importantes da Bíblia né, amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e amar o próximo como a si mesmo, que seria esse amor, tá? Se não tiver esse amor pelo próximo, que foi a pregação da semana passada, né, não aqueça o inferno, né, que aprender a amar aquela pessoa, né, amar, e quem mais precisa de amor é aquela pessoa que não sabe amar, foi falado isso também. Então, ele tá falando aqui para se encher, ó, para ser unido, se encher de amor e ser unido com o Senhor Jesus, ó, e assim, olha só, hein, fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Então, quando nós temos esse amor pelo próximo, quando nós temos essa intrepidez, que no caso seria a coragem, né? Eu tive até um ovelhinho que falou assim para mim: ô missionária, eu não sei o que fazer para ter coragem, para viver essa situação. A pessoa, ela pede a Deus o quê? Na oração, eu quero ter coragem, né? Mas só que ela não aceita passar pelo medo. Ela não quer ter aquela barreira, né? Falando com ela todo o tempo: olha, não vai por esse caminho, você vai quebrar a cara, né? Que o diabo, ele vai colocar medo, ele vai colocar insegurança no seu coração. Mas Jesus, ele vai colocar o quê? Intrepidez, coragem. Então, para você vencer o medo, você tem que para você ter coragem, você tem que vencer o medo. Isso faz parte. Se você pede para eu orar para você, olha, missionário, ora para eu ter coragem para fazer não sei o que, eu vou orar. Vai acontecer o quê? Vai vir primeiro o diabo te tentando, fazendo você parar, né? Ele vai trabalhar para isso, fazendo com que você pare, fazendo com que você não caminhe mais, que você desista, que você tenha muito medo de iniciar qualquer coisa na sua vida. Então, você primeiro passa pelo medo, para depois você aprender a ter coragem, tá? Jesus, ele teve medo de morrer a morte de cruz, muito medo, né? Mas ele fez o que? Ele venceu o medo, e aí ele passou a ser o nosso Senhor, né? E te dando o exemplo dessa intrepidez, né? Dessa coragem. Mas nenhum momento a gente pode falar que Jesus não teve medo. Isso é mentira. As pessoas falam: mas Jesus é Jesus. Ele venceu a tentação no deserto porque ele foi pronto para vencer. Não, ele venceu a tentação no deserto porque ele se preparou para vencer. Ele sabia que ele ia passar por medo, ele sabia que ele ia passar por tentações, mas em nenhum momento ele cedeu a essas tentações. Porque ele teve um preparo, ele estava ligado com Deus. Nenhum momento ele se desligou do Deus Trino,
né? Ele estava ligadinho ali. Tanto que foi o Consolador, foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, muitas vezes vai acontecer, né? Que, olha só, o Espírito de Deus vai te levar a uma terra seca, a um deserto, a um lugar que não nasce nada, que não dá fruto, para você passar por esse medo, para você vencer o medo e conquistar as promessas de Deus na sua vida, as bênçãos de Deus. Então, eu tô lendo aqui, já tá eu indo para outro canto, já que eu tô vendo isso aqui, vamos ler Mateus 4, só pra gente lembrar sobre essa partezinha aqui. Peraí, vamos ver aqui, que é interessante a gente ler. Quer ver? Fala aqui, ó. É Mateus 4, tá, ó. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então ele passou privação, né? Ele passou fome. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Aí fala aqui, ó, né? Não, sem comer, né? Não fala sem beber, não. Eu que estou adiantando aqui. Né? Até muitas vezes eu costumo dizer que comida, né, é alimento, bebida é elemento, no caso a água, né? É um elemento. Então eu não sei, mas eu entendo que Jesus se absteve da comida, não do líquido, não da bebida. Mas enfim, isso não vem ao caso, né? Que fala, ó, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, tá? Então fala de alimento. Jesus estava com fome, obviamente, ser humano, né? Estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então, é só essa partezinha, eu não vou dar continuidade na leitura, porque aqui mostra que ele foi levado para uma terra seca, né, para ser tentado pelo diabo. E ele estava preparado, né? Ele se encheu do Espírito de Deus. Ele estava preparado, né, para duelar em palavras com Satanás. Então, todo tempo você vai passar por percalços, por situações, né, que vai fazer com que você tenha medo. Nenhum momento aqui nós vemos Jesus paralisado. O medo, ele te paralisa. Aí é uma coisa muito séria. Porque ele vai chegar, mas você vai ter que estar preparado para vencê-lo e para continuar caminhando, independente, né, do medo, do trabalhar do diabo na sua mente, porque ele vai falar todo o tempo, você não vai conseguir, você vai perder essa batalha. Ele todo o tempo, ele vai falar contrário ao que o Espírito Santo de Deus está falando, né? Você tem uma razão falando com você, né? Você tem uma certeza falando com você. Você sente Deus te direcionando e você sabe que se você andar por esse caminho, vai prosperar, vai dar certo. Mas aí vem palavras aleatórias na mente, contrário, muitas vezes até uma pessoa usada pelo diabo para fazer você parar. Estagnar na fé, tá? Então, eu quero deixar bem claro que o que eu comecei a falar, não sei porquê, mas nós estamos falando agora dessa palavrinha, né? Medo. O medo, né? José teve medo. José, quer ver uma passagem também muito importante que eu lembrei agora. Quer ver? Vamos lá em Mateus capítulo 2, do 19 em diante. Só pra gente falar um pouquinho mais da palavra medo. Tá, Mateus capítulo 1, tá? Versículo 20, só pra gente lembrar dessa situação, ó. Enquanto José estava pensando nisso, pensando em quê? Né? Nessa situação, ele tinha um contrato de casamento com Maria, né? E ele descobriu que ela estava grávida e ele queria destruir, rasgar o contrato de casamento. Ele não queria mais esse compromisso. Por quê? Porque ele teve medo. Ele ficou com medo de assumir uma mulher grávida, né? E aí fala aqui, ó: enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo, né? Então deu esse sonho para ele, tá?
Mas houve uma outra situação, quer ver como o diabo ele tenta nos parar? Essa situação aqui é em Mateus também. Capítulo 2, ó, do versículo, acho que é 21, eu vou ler do 19 em diante, ó. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levanta-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então o anjo, numa outra situação, aquele já casado com Maria, né? Ele vence uma batalha, né? Ele vence o medo. O diabo tenta parar José, para ele não se casar com Maria, mas não consegue, porque um anjo do Senhor aparece num sonho e fala para ele: casa, vamos, não para não, né? E empurra ele poderia ter sido paralisado. Ele poderia falar: não vou casar, essa mulher tá grávida, eu vou ser envergonhado, né? E aí ele foi lá e vence o medo. Então ele passou a ser um homem intrépido. Eu tô falando dessa palavrinha medo, nem sei porquê, mas é para vocês entenderem que o fato de vocês terem medo não quer dizer que vocês não têm que continuar a andar, a caminhar, tá? Tem que ir para cima do medo e vencer esse medo que tá te paralisando. Agora, nesse caso aqui, já casado com Maria, numa outra situação, ele estava com medo de ser morto por Herodes. O anjo do Senhor aparece a José e fala que Herodes já tinha morrido, né? Que no caso aqui era a família herodiana, né? Morre um, mas levanta-se outro, né? Naquela descendência. Ele tinha muito medo. E aí fala assim, ó, levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Olha o que acontece aqui no versículo 21, ó. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Tá, legal. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Olha só, ele já tinha recebido uma revelação. Mas o que acontece? Ele paralisa, ele fala, não, peraí, eu tenho medo. E nesse caso aqui, o medo conseguiu vencer José. Porque ó, o anjo apareceu para ele, mas ele descobre, tá? Que, olha só, ó, mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, né, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Então ele chega a balançar com esse sentimento medo, né? Que ele tem uma revelação, né? Mas aqui, ó, mas quando ficou sabendo, ele fala aqui, ó, que ele teve medo de ir morar lá. Depois que ele teve que receber, aí no caso ele teve que receber mais instruções através de um sonho, de uma revelação, né? E aí sim, ele decide ir para a região da Galileia e ficou morando na cidade de Nazaré. Por isso que, né, tem esse codinome Jesus de Nazaré, porque ele adotou Nazaré como dele, né? Nasceu em Belém, adotou Nazaré, porque José foi morar em Nazaré. Tá? Aí não vou continuar lendo, e, enfim, a gente tá falando eu não sei porque eu entrei, mas a gente tá falando de uma situação que são os sentimentos, né? Que desenvolve se nós deixarmos ele se desenvolver. Né? Vou voltar para Colossenses para voltar esse raciocínio que eu estava, porque vai de versículo em versículo, Deus vai falando uma coisa. Então, nós temos que vencer. E Paulo aqui, ele fala, eu trabalho para que o coração dele se encha de coragem. Então, não há quem não tenha medo. Para você ser uma pessoa corajosa, você passa por medo. Nós lemos lá, né, Jesus Cristo na tentação lá do deserto, lá em Mateus 4, ele teve medo da crucificação, ele teve medo daquele desafio, porque não foi fácil para ele, né? Mas ele teve todo um preparo, né, para vencer Satanás. Para isso que eu falo, nós precisamos conhecer a Bíblia. Não é livros não, gente. As pessoas estão se enchendo de livro, gasta fortuna com livros e coloca, mal consegue ler a Bíblia. Elas enchem aquela estante de livros, de pregador tal, ciclano, e ali ela vai buscando comer aqueles livros como se elas estivessem se enchendo do Espírito Santo. Vou ser sincera para vocês não estão. Sabe por que vocês não estão se enchendo do Espírito Santo?
Porque a palavra, tá? Se fez carne. Essa palavra que se fez carne é a Bíblia. Não são livros ensinando a vocês pensarem de forma diferente da do Espírito Santo. Muitas vezes um livro, ele é bem mastigado, né? Você tem uma leitura de alguém lá, escreveu aquele livro, aí muitas vezes a pessoa fala assim, ensinando como conhecer Jesus. Vamos entender, o livro tem esse nome, né? Ensinando a conhecer a Jesus. Aí você fala, eu vou conhecer Jesus, vou comprar aqueles livros todinho com esse título aí, né? Várias séries daquele livro, ensinando a conhecer Jesus. E vocês acham mesmo que vocês vão conhecer Jesus através de qualquer outra literatura que não seja a Bíblia? Que essa é a biblioteca, né, completa que você vai conhecer o Senhor Deus, tanto no passado, tanto no Velho como no Novo Testamento. Por quê? Porque aqui você vai ter exemplos, né, de pessoas que tiveram intimidade com Deus, como Deus o tratou, como Deus se manifestou essa pessoa. Você vai ter essa experiência, você vai conhecer a Deus pelo que ele falou com aquela pessoa, né, no passado, e você vai ter a experiência agora, recentemente, que no caso seria, né, no Novo Testamento. Então, não tem como você não conhecer Deus através da Bíblia. Então, nós não temos que ter essa ânsia de gastar nosso dinheiro com aquilo que não é comida, com aquilo que não satisfaz. Deus, quando ele fala, não destrua seu dinheiro com aquilo que não é comida, também pode entrar, tá? Essa forma de pensar. Eu vejo pessoas comprando muitos livros. Tem pessoas que têm um quarto de livro. Em vez de ter um quarto de oração, ela tem um quarto de livros. Eu já entrei em casas que todas as paredes do quarto, todas as 4 paredes do quarto eram livros na parede, até no teto, né? Era uma biblioteca mesmo. Mas eu falo pra vocês, não era completa. Agora, a Bíblia, esse livrinho aqui, simples, é só ele aqui que tá aqui comigo. É tudo que você precisa. Olha como é que Deus vai direcionando a gente dentro de um versículo. Como Deus vai fazendo você pensar. Então, é isso que eu tô falando. Quando Jesus duelou com Satanás, que esse duelo é de palavra, né? Não adianta você pegar uma espada física e querer destruir o seu inimigo, que você não vai conseguir, porque o seu inimigo é espiritual, é uma potestade, como em Efésios capítulo 6, né, do 12 em diante fala, que a sua briga não é contra a carne nem contra a sangue, são contra os principados e potestades. É isso mesmo. Então Jesus, esse duelo dele é com palavras. Satanás, ele conhece Bíblia, gente, muito bem. Ele crê e estremece, mas ele conhece a Bíblia, ele sabe fazer sofisma da palavra, ele sabe torcer a palavra ao bel prazer dele. Não adianta vocês se encherem de literatura. É muito perigoso esse tipo de literatura, porque vocês não vão conhecer a Deus, vocês vão conhecer como aquele escritor pensa, tá? De repente, Jesus se apresentou para aquele escritor de uma forma, mas para você ele vai se apresentar de outra forma. Tá? Não pensa você que Jesus se apresenta para todo mundo da mesma forma, não. Porque nós não temos a mesma digital. Nós não fomos criados em série. Nós não somos uma serial, tá? De pessoas iguais, que pensamos iguais, não. Tá? Cada pessoa tem uma forma de pensar e Deus se revela. Tanto que, por isso que Deus fala, né, lá em Apocalipse, das igrejas, cada uma ele trabalhava de uma forma, né? O Espírito de Deus atuava de uma forma ali dentro. Era o mesmo Espírito atuando naquelas igrejas, mas de diversas formas. Então, a cabeça de um escritor não pode ser a sua cabeça. Então temos que ter cuidado. Eu tô lendo Bíblia, eu não estou criando conto da carochinha e não estou ensinando a vocês pensarem, né? Ou melhor, eu estou ensinando a vocês pensarem e não a obedecer. Eu costumo dizer isso por quê? Porque você, a partir da hora que vai lendo comigo, você fala, puxa, legal, né? É assim que eu penso, porque tá dentro da Bíblia. Mas quando você começa a criar uma lei e fazer com que aquela pessoa obedeça a sua forma de pensar, você sai da palavra. Porque a única pessoa que pode fazer você obedecer é o Espírito Santo. Ele é que convence você do pecado. Ele é que te convence do erro. Eu não tenho essa autonomia.
Eu posso ter várias literaturas, eu posso ser a melhor escritora, mas aquilo ali não é Bíblia. Aquilo ali é uma coisa, um conhecer que Deus está me dando, né? Para eu galgar, para eu passar, superar algumas situações durante a minha vida, durante as provas que eu vou ter durante a vida. Então, muitas vezes eu vou dar testemunho naquele livro, né? Mas a partir da hora que aquela pessoa quer te apresentar Jesus daquela forma, eu não aconselho você seguir. Porque aquela apresentação é para aquela pessoa, tá? Deus está se apresentando para ela de uma forma, mas muitas vezes Deus vai se apresentar de uma outra forma, né? Em uma outra, várias situações aqui da Bíblia você vai ver. Jesus se apresenta para Jó de uma forma, Jesus se apresenta para Daniel de outra forma, né? Para Jonas ele se apresenta de outra forma. Você vê que ninguém é tratado igual, ninguém é tratado em série, né? De uma forma única que você pudesse pegar aquela receita que servisse para você. Não. Muitas vezes você vai falar, mas por que Deus tem tanta paciência com aquela pessoa? Nossa, mas aquela pessoa peca, e Deus passa a mão na cabeça e Deus levanta. Deus sabe que aquela pessoa, de repente, se ele não tiver mais paciência, ela pode vir perder a salvação. E de repente você é diferente, você é pau de dar em doido. Então Deus vai lá e chulepe e não passa a mão na tua cabeça, porque você consegue superar aquela crise. Então é isso que eu tô falando. Muitas vezes um livro vai direcionar você a achar que Deus vai ter que te tratar do jeito que tratou aquele escritor, né? Então muitas vezes você não vai nem ter testemunho para contar durante a sua caminhada, né? Na sua aprovação, você nem vai ter testemunho, né? Você vai passar por situações, você falando, meu Deus, eu não tenho nem como falar, como que Deus me alimentou para chegar, né? Nesse patamar que eu tô. Eu não tenho como provar para as pessoas que hoje eu sou quem eu sou porque eu fui moída, né? Eu não tenho como dar, não tenho um testemunho para dar. Tem situações que a pessoa não pode nem contar, porque é tão sério, né? Deus espremeu tanto aquele ser humano que ela não tem como nem falar a situação dela. Ela não tem como testemunhar. Não, então é isso que eu tô te falando. Há casos que você não deve se basear pelo testemunho, pela situação de outras pessoas. Enfim, gente, vamos voltar para Colossenses. Eu quero continuar pensando em cima desse versículo 2 aqui, né? Vamos ler de novo e vamos extrair o máximo, tá, de entendimento desse versículo aqui, ó. Paulo fala, eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fique. Agora, esse finalzinho aqui do versículo, tá, 2, ó. E assim fiquem completamente enriquecidos, olha só, com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Mais um pedacinho, olha só, mais um pedacinho. Agora, ó, esse segredo é Cristo, o qual é a chave, olha só, chave, ó, a chave, ó, que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Então, existe o quê? Tá? Ele fala aqui, né, que nós temos que ser o quê? Enriquecidos. Isso, a única pessoa, tá? Eu posso falar pessoa, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele tem sentimento, tá? Que pode te ajudar, tá? Ser completamente enriquecido, tá? Desse conhecimento que vem de Cristo Jesus, que vem de Deus, tá bom? Que ele fala aqui, ó, esse segredo é Cristo, tá? No caso, Cristo, tá? O qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos. Então existe um tesouro que está escondido, que vai ser aberto a partir, claro, da hora que você aceita Jesus Cristo como Salvador, tá? Esse segredo é do conhecimento e da sabedoria, o que todo mundo quer, né? Tem muitos aí, que aquele pregador é muito sábio, e nossa, que ele tem um conhecimento extraordinário. Gente, é verdade, Deus dá sabedoria, dá para o homem, dá conhecimento,
Mas infelizmente muitas pessoas elas vão para esse conhecimento vã, de filosofias falsas, tá? Então é o conhecimento que tá falando aqui e da sabedoria que vem de Deus, existe. Mas quando você sai da Bíblia e vai para literaturas, livros que te ajudam a pensar muitas vezes, né, de forma humana, não é Deus naquilo ali. Mesmo sendo um homem de Deus que escreveu aquele livro, mesmo sendo. Por quê? Porque a Bíblia ela vai fazer você pensar com, olha só, o pensamento de Deus, com o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus. A Bíblia é única. Muitas vezes vocês não leem Bíblia, vocês só leem Bíblia com a ajuda de uma literatura. Isso é um erro muito grande, porque você está fazendo com que aquela pessoa te ensine Bíblia. Não deixa isso acontecer. Não deixe isso acontecer. O Espírito Santo de Deus vai falar com você dentro da Bíblia nua e crua. Pare com isso. O certo é, eu tô pregando aqui, você abrir a Bíblia para ouvir a minha pregação. É diferente. Porque aqui eu estou lendo Bíblia, eu não estou lendo uma literatura, eu não estou sendo autora de nada, eu não estou criando frases de efeito para ir trabalhar no seu subconsciente. Não. Eu tô lendo Paulo falando. Um homem cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então é isso que eu tô te falando. Aí sim, você abrir a Bíblia, também deve se fazer isso. Qualquer pregação que vocês ouvirem, põe a Bíblia de cabeceira, de lado. Vai conferir os versículos, o que é aquele homem, aquela mulher de Deus está falando. Não deixe aquela pessoa falar sozinha. Tá? Isso é muito importante vocês saberem. E não leia a Bíblia com um livro, com vários livros fazendo... eu vou... Não, na verdade nem é ler Bíblia, né? Vocês leem o livro, né? E depois vocês vão consultar a Bíblia. Não, tem que ler a Bíblia e consultar o livro para ver se esse livro vem de Deus. Mas tem muito cuidado com o fechamento de raciocínio dentro de literatura. E aí vocês acabam pensando como aquele escritor. E não deixando Deus trabalhar nos seus próprios pensamentos. Você ter as suas ideias, você ter o seu pensamento, né? Então tem muita gente fazendo isso, fazendo sermão, né? Com pensamentos de escritores. Fazer sermão com o sermão de outras pessoas. Não. Leia a Bíblia e deixa o Espírito Santo de Deus fazer esse sermão. Ele vai te usar. Ele vai te dar entendimento. Porque Deus fala aqui, ó, o qual é a chave. Quem é a chave? É Cristo. Que abre o quê? O tesouro. Porque é um tesouro isso aqui, ó. Escondido do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Você só precisa de Bíblia. Retomando aqui, gente, eu fui em Mateus capítulo 13, só pra gente ler sobre o tesouro. Que eu falei do tesouro, né? E falei que vocês precisam de Bíblia, porque a Bíblia é um tesouro escondido, tá? E aí eu tô querendo ler Mateus 13, 44, ó. O reino do céu, tá? Tudo que tem lá no céu, tá? Você vai ter conhecimento através da Bíblia, não é através de livros. Amém, vamos lá, senão eu fico falando aqui e me perco. Vamos continuar. O reino do céu é como tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Então, o que é isso aqui? Vamos entender, vamos colocar isso aqui para nós. Como é que nós conseguimos ter, né, esse tesouro? Como a gente consegue adquirir isso, né, e não perder? Fala aqui, ó, que o reino do céu, você é como um tesouro, né? É um tesouro, né? Vamos fazer assim, você pega aquele tesouro, né? O que você faz quando você tem um tesouro, uma coisa muito valiosa, e você sabe que aquilo ali, a salvação da sua alma está em jogo, né? Que é a coisa mais preciosa do que a salvação da sua alma, né? Você não quer perder a salvação da sua alma. Quem é o doido, né? O que você vai fazer? Você vai querer aquele tesouro para você. O que você tem que fazer para adquirir o reino do céu? Para você entrar nesse reino, para você ter o seu nome no livro da vida. Você precisa ter conhecimento desse tesouro. Não adianta, né? Você precisa desse conhecimento. Você precisa dessa chave para abrir esse cofre.
E aí você faz o quê? Ó, olha o que essa pessoa faz, ó. Ó, o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, tá? Tá escondido lá naquela fazenda ali. Faz de conta que você tem uma fazenda. Vamos pensar dessa forma que vai ficar mais fácil. E aquela fazenda sua, ela não nasce nada, nada. Mas você descobriu petróleo ali, né? Você não, faz de conta que a fazenda é de alguém e aquela fazenda não nasce nada, não dá fruto, não consegue plantar nada, só que você foi na terra daquela pessoa, nas terras daquela pessoa e descobriu petróleo naquela fazenda, naquelas terras. Você vai fazer o quê? Você vai contar pro proprietário? Não, Leila, eu não vou contar, eu que descobri. Eu vou oferecer dinheiro para comprar aquelas terras. Porque eu descobri um tesouro ali. Então não é isso que você faria? Eu vou ofertar, eu vou negociar aquelas terras ali. Ele acha que aquela terra não vale nada, porque não tá nascendo nada lá naquela fazenda. Mas mal sabe ele que ele tem um tesouro escondido ali. O que você vai fazer? Você vai pagar muito mais do que vale as terras, porque você quer aquelas terras, porque você sabe que tem um tesouro ali. Então a mesma coisa é a palavra de Deus. Você descobriu que a palavra de Deus tem promessa, você vai ser salvo, você vai ter uma eternidade com Cristo, você pode ser curado das suas enfermidades, tudo você pode receber. Mas a pessoa, vamos botar, né, um papa da vida, tem aquela Bíblia, mas ele não conhece esse tesouro, ele não tem esse tesouro, mas você tem a chave desse cofre. Você vai fazer o quê? Você vai buscar ler, você vai orar, você vai se santificar para que essa divindade, o Senhor Jesus, fale com você, se revele a você. Agora, não, Leila, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o livro daquele camarada lá, porque ele tem a chave. Ele não tem a chave. Aquela chave abre somente uma portinha. Jesus, para falar com ele, se revelou a ele. Mas não é da mesma forma que vai se revelar a você. Não é. Tem coisas que Deus vai falar para você que não vai falar para aquele dito cujo lá que fez aquele livro. Você vai ter uma experiência única do Senhor Jesus, tá? Ao ponto de querer até fazer um livro, até escrever um livro, de tanta experiência que você vai ter. Mas o seu livro também não vai poder ninguém abrir esse cofre. Né? Porque Deus não tem como você conhecer a mente de Deus como um todo. Não tem como. Você vai conhecer em partes. E para conhecer as partes, né? Você quer conhecer a experiência daquele camarada que foi moído durante 40 anos. Pô, legal, vou ler aquele livro. Mas não com uma segunda. É como se fosse uma segunda Bíblia. Não, aquilo não é Bíblia. Tá? A palavra de Deus nua e crua é a Bíblia. É a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia. Eu até aconselho, não leia a Bíblia por celular. É uma coisa tão fria, tão mórbida. Leia, pegue a Bíblia, folheie a Bíblia, sinta Deus falando com você. Não mecanicamente, a pessoa lendo Bíblia para você, né? A gente pega, bota aquilo lá no automático. Tudo bem, quebra um galho em algumas situações que você não pode ler, você quer dirigir, né? Você quer ouvir a Bíblia, né? Só em áudio ali, a pessoa falando, né? Botar no áudio para ouvir. Não é errado, mas não busque ouvir a Bíblia, ler a Bíblia só dessa forma. Até isso não é bom. É bom você ler, você meditar, você repetir o versículo. Igual eu faço aqui, gente. Olha só, eu tô aqui em Mateus 13, olha, eu não acabei de ler. Olha como Deus vai falando. Olha só, então isso que eu tô te falando, ó, o reino do céu é como um tesouro escondido no campo, nessa fazenda, que certo homem acha e esconde de novo. Você vai achar petróleo, você vai fazer o quê? Você vai revelar? Não, eu vou esconder de novo. Olha só, fica tão feliz, você vai ficar tão feliz, doido para ter aquele dinheiro para comprar aquelas terras, né? Ó, que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Aí entra, né? O que você vai fazer para ter esse tesouro? Que Paulo tá falando lá em Colossenses, né? Você precisa renunciar, entregar, perder. Muitas vezes para ganhar você tem que perder. Por isso que fala aqui, ó, você vai vender tudo que
você tem, você vai renunciar a tudo que você tem. Você muitas vezes tem que perder tudo que você tem para ganhar esse tesouro, para comprar esse tesouro. Então isso é uma coisa única, uma experiência única que você vai ter com Deus. Não adianta sugar a experiência de ninguém, porque não vai funcionar para você. Você pode contar isso como se fosse uma experiência sua, mas não funciona. Porque ali o Espírito Santo de Deus não está te usando. Você é só um papagaio. Você só está repetindo o que terceiros estão falando. Você está terceirizando a pregação de outros. Você repete tudo que aquela pessoa fala no livro. Você não deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Não adianta. Não funciona para você. Você não vai ter poder de convencimento quando for pregar no púlpito. Você vai falar e aquilo vai sair morto da tua boca. Vai ser muito bonito, mas você vai pensar, mas está estranho. Nem você mesmo vai ser convencido daquilo que você falou. Você pode fazer essa experiência. Passa um tempo, você vai lá e pega aquilo lá que você pregou e ouça. Você não vai sentir unção na sua voz. Você vai se achar chato, porque aquilo ali não foi o Espírito Santo de Deus te usando 100%. Você brecou o Espírito Santo, você não deixou ele te ministrar em você. Ministrar por você, né? Porque você achou que você é que ministra. Você não ministra nada. Quem ministra é o Espírito Santo de Deus através da sua boca. Tá bom? Tá, então nós entendemos aí, eu vou ler mais um pedacinho sobre o tesouro, que é a mesma coisa se repete logo aqui embaixo, tá? No versículo 45 de Mateus 13, ó. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola, que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Mesma situação, né? É muito interessante o mecanismo, né? A formação de uma pérola. Se vocês buscam lá no YouTube, vocês vão ver. É legal, né? Que elas precisam mesmo ser esfoladas para ser formada. Então é mais ou menos o crente, sabe? Ele precisa ser provado, tá? Passa por situações para depois se tornar uma coisa muito preciosa. Então esse mecanismo é interessante da pérola, do surgimento da pérola. É muito legal. Na verdade, é isso que Deus está querendo mostrar. Ele está querendo mostrar que o ser humano, tá? É muito importante para o reino de Deus. É importante uma alma, é preciosa uma alma. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é renunciar, que é vender tudo, que é largar tudo, sabe? E que é buscar esse tesouro, né? Por isso, vamos voltar para Colossenses 2, vamos continuar meditando nesse versículo, né? Que Paulo falava que ele trabalhava no coração dessas pessoas, né, para poder, igual eu estou fazendo aqui, enchendo o coração de vocês de coragem, né, para vocês serem unidos nesse amor de Cristo, né, ficar completamente enriquecidos pela palavra, né, e com essa segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Por quê? Porque vocês vão ter essa segurança que eu tenho hoje, que eu estou aqui sendo usada pela misericórdia e pelo Espírito Santo. E isso nós precisamos sentir a presença de Deus. Precisamos, tanto que ele fala aqui, né, ó, a segurança que é levada pela verdadeira compreensão. Então você vai ter uma compreensão verdadeira daquilo que você está lendo, né? E muitas vezes você lendo um livro, né, você quer ler a Bíblia, mas você primeiro lê o livro e depois consulta a Bíblia. Não, primeiro você lê a Bíblia e depois você consulta o livro que você está lendo. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, quando você te derem um livro de presente, olha só, presta atenção, você já tem um entendimento da Bíblia. Ah, eu ganhei um livro, missionária, né? Ganhei um livro. Ah, legal. Você não vai desfazer, é um presente, tal, você vai ler, né? Só que a hora que você conhece Bíblia, né? Que você só lê Bíblia, quando você abre o livro, você fala, não, isso aqui é fermento de fariseu. Isso aqui é fermento azedo. Isso aqui é produto estragado. Você automaticamente, o Espírito Santo de Deus vai te abrir o entendimento de que você está lendo um livro, né, que vem do diabo,
que é um entendimento errado. Então tem que ter muito cuidado. Então não adianta primeiro ler o livro e depois ir consultar na Bíblia, não. Porque aí vai acontecer o quê? Você vai ler aquele livro fazendo com que o seu entendimento seja deturpado, errado, para o entendimento da Bíblia. Porque aquela pessoa, de repente, aquele livro é do diabo. E aí eles vão, porque o diabo conhece a Bíblia, então o que ele sabe fazer o que ele mais sabe fazer é o quê? É sofisma, é torcer a palavra. Então você tem que ter muito cuidado. Não adianta pensar, não, eu vou ler o livro, depois eu vou lá e consulto a Bíblia, ver se está batendo. É claro que vai estar batendo, porque ele vai usar os versículos soltos, aleatórios, para fazer a sua cabeça, para você ter um entendimento errado daquilo. Então, primeiro você tem que conhecer muito Bíblia. Eu até aconselho, não leia livros em que, se você não tem conhecimento da Bíblia, se você não orou, se você não é uma pessoa batizada, sabe, assim, nas águas, se você não fique lendo livro, leia Bíblia. Porque até com pecador Deus fala dentro da Bíblia, até com pecador. Tá? Então esse é o meu conselho. Não fique primeiro lendo o livro e depois buscar saber o que a Bíblia fala. Não, primeiro você lê a Bíblia, para depois, quando você lê o livro, você identificar se aquilo é fermento azedo, se aquilo é fermento estragado, tá? Que vai levedar toda a massa, que vai estragar o entendimento que Jesus está te dando da Bíblia. Muito cuidado. Tá, mas vamos voltar para cá. Aí não, vou voltar de novo, gente, ó. Aí ele fala, fique completamente enriquecido. Então, ele tá falando, Paulo, né? Para que vocês fiquem completamente enriquecidos com a segurança. O que é segurança? É uma certeza dentro do seu coração que aquilo vem do trono de Deus, tá? Aí fala, que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Porque só Jesus, só o Espírito Santo pode fazer você entender Bíblia. Eu não tenho esse poder aqui de fazer você entender. Eu não posso criar uma história em cima da Bíblia que não existe, tá? O que eu tô lendo é Bíblia. Eu não tô levando pro outro lado, tá bom? Então ele fala aqui, ó, eu não quero ensinar você a pensar como eu penso. Eu quero que você pense com a sua cabeça, tá? Tanto que fala assim, ó, esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento. Olha só, ele que vai te fazer conhecer, e da sabedoria que vem de Deus. Então você vai saber se aquilo vem ou não de Deus. Então primeiro conhece Bíblia. Se você não conhece Bíblia, não lê livros aleatórios, não lê livro de qualquer um, não leia, que é muito perigoso você ser infectada, tá? Por essa bactéria, por esse fermento podre, tá bom? E a hora que ele se instala, meu filho, você não consegue depois enxergar. Jesus sai de cena. Ele tira o espírito da sabedoria e você fica sozinha com aquela filosofia vã, com aquela coisa errada. E aí, acabou pra você, se você não tiver o conhecimento que vem de Deus, tá? Aí fala, ó, eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Olha, vai pegar um livro do Adventista do Sétimo Dia para você ver. Eles parecem bons, mas não é Deus falando através daquele livro. Vigia, cuidado com a escritora Ellen White, cuidado. Então, tem muitos pregadores até que são pessoas de Deus, mas que acaba levando o entendimento para aquele momento de prova que ele passou com Deus, né? Ele foi lá sendo formado igual uma pérola dentro da ostra, né? Foi esmiuçado lá, foi lá lapidado, exprimido. Então, aquela experiência, de repente, não vai servir para a prova que você está passando. Você não vai entender, você vai achar que fazendo daquele jeito vai funcionar. Funcionou para ele, porque a prova dele é uma, a tua prova é outra. Tá? Então tem que ter cuidado. Eu conheci, há pouco tempo que eu conheci, gente, porque eu não ouço muita pregação de ninguém e eu não leio o livro de ninguém, tá? Isso aqui é Deus já, eu e Deus. Mas aí esses dias eu comecei a ouvir muita pregação do Myles Moon, acho que é isso, Myles Moon, não sei nem pronunciar o nome dele. Mas depois eu gostei tanto, eu falei, nossa, que pregador maravilhoso. Ele só teve uma pregação que ele faltou com a verdade, que é a Kingdom.
acho que é reino. Ele não é que ele puxou muito a sardinha para as coisas do mundo, né? Ele é um homem que eu tava gostando, ele falou, nossa, que pregador excelente. Aí eu fui buscar saber, o homem tinha morrido em 2015, numa queda de um avião. Eu falei, gente, o homem morreu, como é que perdeu uma bênção dessa? Eu fiquei horrorizada, né? Mas por quê? Um homem com uma experiência única com Deus, né? É mais mon, acho que é isso. Uma experiência única com Deus. Tudo certo na vida dele. Mas a hora que ele começou a pregar muito o reino de Deus como se fosse a terra, né? Quando ele passou o bastão dele, que Deus não andou, né? Ele pegou a autoridade que ele tinha, a igreja dele, e passou para outra pessoa para viver com essa vida missionária, né? Viajante, né? Igual ele fazia, fazendo palestras. Deus não queria que aquilo fosse, né? O sacerdócio dele. Na verdade, ele tinha um ministério para tomar conta, mas o diabo distraiu ele com outros afazeres. Ele começou a pregar pelo mundo inteiro, mas a igreja dele ficou deficiente. E aí ele fez o quê? Ele pegou o bastão dele, a autoridade dele, e deu para outro pastor para tomar conta da igreja. Foi aí que ele caiu. Aí Deus falou, não mandei você fazer isso. E tirou ele da terra. Então Deus me deu essa revelação, eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, ele pecou porque ele não podia ter dado uma coisa que não era dele. Ele recebeu aquela unção. Aquela unção é dele, Deus deu para ele. Como pode ele passar um bastão em vida para uma pessoa? Ele tinha que morrer com o bastão na mão. Não é para entregar. Não era para entregar. Mas Moisés entregou para Josué. Não. No caso ali, Moisés estava falecendo. Deus falou para ele, você está morrendo. O camarada não tinha nem 60 anos quando fez isso. Porque ele queria continuar pregando pelo mundo inteiro, fazendo palestra, né, fazendo seminários. Mas esse não foi o chamado dele do princípio. O chamado dele era abrir uma igreja em Bahamas. Era ser o rei ali, ser a autoridade ali, ser o sacerdote ali. Ele foi lá e entregou para outra pessoa. E ele queria comandar tudo. Olha, eu vou buscar saber como que aquele pastor tá indo, né? Antes de eu morrer. Porque ele passa na frente de Deus quando ele fez essa escolha. Ele, além de passar a autoridade que não era dele, ele não podia ter passado, né? Era Deus. Ele passou e ele queria controlar aquela outra autoridade como se Deus não usasse aquela pessoa também. E aí ele errou. Porque é Deus que usa. Não adianta você ter uma pessoa atrás de você falando o que você tem que falar. O Espírito Santo de Deus é que vai te usar. Ou ele confia ou ele não confia. A partir da hora que ele fez isso, ele caiu. Né? Literalmente ele caiu. Morreu ele e a esposa dele nesse acidente de avião. Então, gente, é impressionante como as pessoas estão perdendo a direção. Né? Muitos livros. Mas quando eu vi, ele começou a pregar muito sobre o reino, que é Kindle. Acho que é isso em inglês, reino. E ele falando que o nosso reino é aqui. Nosso reino não é aqui. Né? Nós estamos aqui de passagem. Né? Tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Porque as pessoas estão ligadas com Deus. Mas a nossa vida não é aqui. Nosso reino não é aqui. Né? Então, enfim, eu não quero entrar nesse consenso, mas é muito importante, a gente tem que vigiar. São pessoas que foram muito usadas por Deus, mas tiveram mortes trágicas porque perderam esse bastão, perderam essa autoridade. O Espírito Santo de Deus para de usar aquela pessoa e ela começa a criar contos da carochinha. A pessoa se aprofunda tanto na Bíblia, ela quer se aprofundar tanto, que ela acaba se afundando junto com essa profundidade toda. Então nós não devemos buscar uma coisa que Deus não nos revelou, ou então pegar a revelação que outra pessoa teve e colocar como se fosse nossa. Aquilo não vai funcionar para você, nem no seu ministério e nem para a sua vida no dia a dia. Amém? Então vamos lá, vamos fechar aqui o raciocínio, né? Então vou voltar ao versículo 4 de Colossenses 2. Eu digo isso a vocês para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas. Olha só, gente. Cuidado com esse livro de Ellen White. Cuidado com o livro de Adventista Sétimo Dia, de Testemunho de Jeová. É tão bonitinho o livro da Testemunho de Jeová. Eu já tive pessoas lendo que eu falei, gente, isso aí é livro de Testemunho de Jeová. Já peguei crente lendo e tive que avisar. Porque a pessoa falou, eu não sabia. Né? Livros ilustrados, bonitos, né? Dá vontade de ler, mas você vai ver lá, é fermento azedo, é fermento podre.
Vigia esses livros que aparecem na porta da casa de vocês, falando que são cristãos. Cuidado com os livros da Testemunha de Jeová. Olha, cuidado com livros. Até livros de homens e mulheres de Deus. Tá? Não priorize isso. Bote a Bíblia na sua cabeceira. Tire esse monte de livro. Acaba um, vai para outro. Acaba um, vai para outro. E nem, de repente, nunca leu a Bíblia toda. Nem não conseguiu ler um livro da Bíblia. Nem um livro da Bíblia. A pessoa, de repente, não conseguiu ler. Vamos lá em Eclesiastes 12, versículo 12. Quer ver? Achei aqui, ó. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. Olha só, cansa a mente. Cuidado com esse monte de estudo, tá? Porque fala aqui, ó, claramente, né? Olha, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. Então, aqui, ó, o sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao seu povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis. E tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor, olha só, hein, de todos nós, tá? Então, estamos falando de palavras que vêm do trono de Deus, que no caso é uma palavra de sabedoria, ó. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão são esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Então aqui, né, a conclusão desse homem, né, de sabedoria, para você temer a Deus, fazer o que é certo, né, ouvir palavras que vêm do trono de Deus, as palavras do sábio, né, que são como pregos bem pregados, que ele fala aqui, né, são como varas que nos coloca no eixo, porque isso que eu tô pregando aqui é a palavra de Deus, não é minha. Então, livros, meu filho, nunca vai parar de se fabricar livros, porque o interesse comercial é muito grande, né? Os escritores hoje estão fazendo a casa do Senhor de comércio, entrando, vendendo aquilo ali, né? Imagina Jesus hoje chegando dentro de uma igreja e vendo o comércio que tem de livros. Por quê? Porque Deus não tá nisso, gente. Não tá nesse monte de literatura. Gastando. Ai, vocês querem os segredos, acharem esses segredos, esses tesouros dentro de livro de homem. Vocês só vão achar dentro de Bíblia. Olha, versículo bíblico até o diabo, né? Allan Kardec usa dentro do livro dele. Qualquer um pode usar versículo bíblico para te iludir. Né? Até o Ellen White usa versículos, capítulos bíblicos, né? Porque o diabo veio para se transfigurar em anjo de luz. Aí você acha que é Deus que está falando com você ali. Não é o diabo torcendo a palavra de Deus. Então, vigie esses livros em nome de Jesus. Eu peço para vocês. Sai fora disso. Não gaste seu dinheiro com o que não é comida. Não gaste. Quer gastar dinheiro? Compre Bíblia. Bíblia. Eu vim aqui dar uma paradinha aí para achar Atos 19, né? Vamos ler um pouquinho de Atos 19, mais um pouquinho, só para vocês entenderem a seriedade que é, tá? Muitas literaturas perdeu o tempo de vocês estudando e lendo muitos livros e saindo do foco, tá? Saindo do caminho. Fala assim, ó. Na verdade, Atos capítulo 19, do 11 em diante, que eu gostaria que vocês lessem, porque o meu tempo tá se esgotando aqui, já vai dar 1 hora. Né?
que Paulo fazia grandes milagres, os filhos de Seva quis fazer esses milagres que Paulo, né, tentou expulsar demônio pelo nome de Paulo, né, e apanhou e foi desmoralizado, porque não é qualquer um que expulsa demônio, igual eu falei aqui, né, não é qualquer um que tem um segredo do reino do céu, não é qualquer um que tem esse tesouro na mão, não vai na cabeça de homem, né, e muitos aqui, né, os filhos aqui, ó, falaram, alguns judeus que andavam, eu vou ler o versículo 13, só para vocês entenderem um pouquinho, ó. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando os espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Ó, acha que é qualquer um que pode? É qualquer um que tem esse mistério, essa unção? Não. As pessoas muitas vezes me perguntam, o que é unção? Unção, né? E outros não são. Essa é a resposta que a gente dá, né? Eu ouvi um pregador respondendo isso, eu falei, não é que é mesmo? Uns são e outros não são. Essa é a resposta. Não é o que é unção, não. Ou você é ou você não é. E nesse caso aqui, fala assim, ó, alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Olha só. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Olha aqui, uns são e outros não são. Olha só, quem vocês são? Você é quem? Né? Na fila do pão. Você é quem? Aí ele fala aqui, ó, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Né? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau o atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas, né? Olha só, apanharam dos demônios. Não é qualquer um que pode fazer esse trabalho missionário. Não é qualquer um que tem poder de convencimento. Não é qualquer um que pode expulsar demônio. Não é. Porque uns são, outros não são. Uns têm unção e outros não têm unção. Aí ele fala aqui, ó, e todos os que moravam em Éfeso, judeu e não judeu, souberam disso. Eles ficaram com muito medo. Todo mundo ficou com medo, olha só. E olha só, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que creram, ó, venham e confessavam publicamente as coisas más que faziam, que haviam feito, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos, ó. Pegou os livros de bruxaria, os livros que eram muito caros e importantes, e botaram fogo. Aí fala aqui, ó, quando calcular o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Então é isso que Deus está falando aqui. Muitas vezes você pensa assim, mas é um livro caro. Eu lembro de uma ovelhinha que eu ia na casa dela orar e eu falei, vamos fazer uma limpeza na sua casa. A avó dela tinha acabado de morrer. E eu dava estudo bíblico para ela dentro de casa. Estudo bíblico é modo de dizer, né? Era uma leitura bíblica, porque nunca dei estudo bíblico para ninguém. Mas todo mundo chamava de estudo bíblico. Que eu fazia era 1 hora que eu dava dentro de casa. Aí aquela ovelhinha lá, determinada hora, eu parava tudo que eu estava fazendo e sentava para ler Bíblia com ela, né? E a gente meditar junto. Aí um dia eu falei, a avó dela tinha morrido, a avó dela era espírita. E eu falei, vou na sua casa, né, fazer uma limpeza, porque ela estava tendo visões, ela estava ouvindo vozes, ela estava perturbada. E eu falei, vamos na sua casa. Eu não falei nem limpeza, não, eu falei, vamos lá fazer uma oração. Chegando lá, o Espírito Santo de Deus me mostrou os livros espíritas da vovó. E eu falei, temos que queimar isso aqui. Temos que destruir. Primeira coisa que você vai ter que fazer é dar uma limpada, tirar tudo que era da sua avó e destruir esses livros espíritas. Na hora, ela me xingou, me botou pra fora da casa dela e que não ia ler mais Bíblia comigo. E eu falei, meu Deus, será que eu fui precipitada? E olha que ela já tinha meses lendo Bíblia comigo, né? E eu falei, eu tenho que fazer isso. Se você quer uma libertação, parar de ouvir vozes, parar de ter perturbação dentro da tua casa, você precisa queimar esses livros. Ela falou, não, isso eu não faço. Isso era da minha vovó. O que eu vou fazer?
Então fica com a sua vovó e com os demônios da sua vovó dentro da sua casa. Porque eu não podia ajudar mais aquela pessoa. Então é isso que eu tô falando. Não importa o preço, o que é. Aquilo é um ponto de contato que você tem com os demônios. Aquele livro de feitiçaria, né? Aqueles objetos. Aquilo pode ser da pessoa que você mais ama. Aquele terço. Aquilo é um ponto de contato com o inferno. Você tem que destruir. Você precisa ter fé para isso. Você tem que ter guardado no coração aquela pessoa. Mas não aqueles pertences. Não aqueles pertences. Você tem que destruir. É a primeira coisa que eu fiz quando eu me converti. Foi destruir tudo que eu tinha. Muitas coisas do meu avô, pessoas que eu amava, eu tive que destruir. Da minha avó, principalmente, que era espírita, meu avô não. Meu avô, graças ao bom Deus, ele era da Assembleia de Deus, era um homem de Deus, mas infelizmente ele se afastou de Deus porque casou com uma espírita, né? Meu avô e minha avó. Um da Assembleia de Deus, assembleano, e uma espírita. Né? Minha avó portuguesa, meu avô alemão. Então para pensar, nada a ver, tanto a nacionalidade, né, totalmente diferente, e também a fé, né? Uma mulher estrangeira entrou na vida dele e derrubou toda a descendência, toda a casa dele. Então, gente, é isso que eu falo para vocês. Dá tempo de consertar, dá tempo de levar as coisas boas para a posteridade de vocês, para a descendência de vocês. Mas vocês têm que escolher se vocês querem Deus ou o diabo. Retomando aqui, gente, que eu tenho que fechar, tá ficando tarde aqui, tá mais de 1 hora aqui, ó. Então tá, então nós vamos voltar para Colossenses capítulo 2, né? Fechando aqui, ó. Porque embora no corpo eu esteja longe, Paulo falando. Não, primeiro eu vou voltar pro versículo 4. Eu digo isso a vocês, para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, tá? Muito boas, porque o diabo se transfigura em anjo de luz. Porque ele não vai aparecer de rabo de chifre não, tá? Ele vai aparecer como cristão, pensa nisso, hein? Porque embora no corpo eu esteja longe, Paulo falando, eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, tá? Eu fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Então é igual ao meu caso, eu estou longe de vocês, mas eu estou perto em espírito, porque eu tenho orado pela vida de vocês. E tenho feito a minha parte, né? Que é levar o evangelho. E aí eu gostaria de ler o resto, mas não vai dar, vou fechar, tá? Que é isso aí, né? Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus, tá? Aí, se vocês quiserem continuar, vocês terminam o capítulo 2 de Colossenses, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. Quem receber aí esse áudio da pregação, vai lá no canal, nos comentários, se me pede alguma pregação antiga que vocês quiserem ouvir em áudio, a pessoa não tá no meu contato, de repente quer uma oração, quer o número do meu telefone, fica à vontade para ir nos comentários e pedir, de repente precisa falar comigo, né, no particular, não dá para se expor no YouTube, então só pedir o número do telefone e fica à vontade, tá, para vir me contatar. No caso, né, quem for receber em áudio, eu falei, vai no canal, é leilalima.com ou missionária Leila Lima, tá? Pra quem for receber em áudio, quem não conseguir abrir o vídeo aí. Deus abençoe, gente, até semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.